Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, nós vemos no versículo 8, a palavra de Deus nos diz: dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, e que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. E no versículo 11 nos diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, nós estamos falando que Deus, pela sua grande misericórdia, nos mostrou no Velho Testamento as muitas sombras, figuras e tipos de Cristo Jesus. E o escritor aqui aos Hebreus está mostrando que todos aqueles milhares e milhares de animais que foram mortos, todos aqueles animais, eles mostravam o único sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Cristo Jesus para a redenção de toda a humanidade. Eram milhares e milhares de animais mortos, mostrando a suficiência de Cristo, que morreu uma só vez, derramou uma vez somente seu sangue por toda a humanidade. Então é isso que o escritor dos Hebreus, ele está dizendo: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o Senhor Jesus, depois que ele entrou, o véu foi rasgado. Então, o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje, nós temos acesso a Deus. Hoje, não há mais nenhum empecilho ao nosso entendimento espiritual. Porque Cristo Jesus, ele já completou toda a sua obra nessa eterna redenção para a humanidade. Então, Deus já deu provisão hoje, não é através mais de animais, de sangue de bodes, de bezerros, mas é através do sangue do Filho, Cristo Jesus. Deus já deu essa provisão. À medida que nós vamos nos tomando, nos apropriando daquilo que o Senhor Jesus nos deu, nós vamos ter a redenção dos nossos pecados. Nós vamos ter vida de Deus. Aquilo que era o desejo de Deus lá no Jardim do Éden. Porque a árvore da vida, ela representa Deus. Representa a vida de Deus. A árvore do bem e do mal, ela representa Satanás, a desobediência, a rebelião contra Deus. E o homem, vocês, os irmãos sabem, o homem escolheu, no seu livre-arbítrio, ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia ter recebido a vida de Deus, mas ele se transformou carne, ele se transformou rebelde, e já como um pecou, todos pecaram, e recebemos então, no nosso, vamos dizer assim, no nosso DNA, lá no nosso DNA agora, existe uma coisa chamada pecado. A nossa natureza, ela é pecaminosa, mas Deus, ali mesmo no Jardim do Éden, já providenciou uma redenção, matando aquele animal, derramando o sangue daquele animal, e vestindo já Adão, que era uma sombra de Cristo Jesus que viria para resgatar a humanidade. Mas a palavra de Deus diz que no tempo certo, haveria essa grande redenção. Então nós temos que aproveitar esse momento que estamos vivendo para nos apossar de tudo aquilo que nosso Deus está fazendo. Mas como nós estamos falando, a igreja de Éfeso, ela recebeu toda essa revelação. E aqui vai uma grande advertência para todos nós. A queda da igreja de Éfeso, a igreja desejável, a igreja que recebeu uma das maiores revelações de toda a humanidade. Foi uma igreja que assim mesmo, ela recebeu uma séria advertência.
E uma advertência aqui para nós também. Quando Paulo escreveu para Timóteo, Paulo disse que qual era o alvo daquela carta. Muitos anos já se passaram, aproximadamente 22 anos depois que Paulo esteve em Éfeso, na sua terceira viagem. E a igreja em Éfeso ela estava em perigo. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, que a igreja em Éfeso ela é desejável. Mas no versículo 5 ela diz que ela tem que se arrepender de algumas coisas. E Deus disse que se ela não se arrependesse, Deus iria retirar o seu candeeiro. Então, mas o que Satanás fez? O que o diabo fez nesses 22 anos? Em 2 Timóteo, que é a última carta de Paulo, Paulo diz, todos da Ásia, em 2 Timóteo 2:1, versículo 15, diz que todos da Ásia me abandonaram. Os irmãos sabem que Paulo ficou em Éfeso, Timóteo ficou em Éfeso, João esteve em Éfeso também. E até mesmo quando Paulo foi se despedir dos anciãos de Éfeso, Paulo, em Atos, no capítulo 20, versículo 29 e 30, ele diz, eu sei que depois da minha partida, Paulo sabia que Satanás estava trabalhando. Paulo sabia que haveria um afrouxamento. Paulo sabia que algo estava acontecendo no meio da igreja. Então Paulo diz assim, eu sei que depois da minha partida vão se levantar lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Mas qual era o problema? É que Satanás, o diabo, Satanás estava usando alguns irmãos. Satanás estava usando crentes para distrair os irmãos da verdadeira edificação. Aquela edificação verdadeira que vem de Deus. Eles apresentavam muitas coisas, eles apresentavam muitas questões, eles apresentavam muitas fábulas, genealogia, discussões e brigas intermináveis. Eles queriam ser doutores, mas eles não tinham a revelação de Cristo Jesus. Uma revelação completa de Cristo Jesus. Eles conheciam Cristo Jesus como o Cordeiro de Deus. Eles foram justificados, mas ficaram se envolvendo com uma série de coisas que não realizavam o trabalho da edificação da casa de Deus. É por isso que o Senhor Jesus falou ali em Lucas, no capítulo 10, versículo 40 a 41, quando ele esteve na casa de Lázaro. O Senhor Jesus falou sobre as questões das distrações. E o Senhor Jesus disse para Marta, 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 estás atarefada com tantas coisas, com tantas distrações, com tantas coisas te puxando em várias direções. E é isso que aconteceu também com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela teve muitas e muitas distrações intermináveis, distrações com fábulas, com genealogias intermináveis, com a vida da Ásia, os envolvimentos com coisas, com luxúria, até com imoralidade, coisas que não levavam para a edificação de Deus em Cristo Jesus. Então o Senhor Jesus falou sobre essas distrações, mas Paulo também falou sobre essas distrações. Por isso que a palavra de Deus em Colossenses diz, inchados em vossa mente carnal. Estar inchados em nossa mente carnal é nós estarmos voltados para coisas que não trazem vida e nem edificação da casa de Deus. Nós temos que lutar pela edificação. Por isso que a palavra edificação é oikonomia. Do grego oiko, quer dizer casa. E nomia quer dizer as normas que regem a edificação da casa. Muitas vezes nós falamos com muitos irmãos e uns têm uma planta para edificação e outros têm outra planta para edificação. Como é que nós vamos edificar a casa de Deus se cada um tem uma planta diferente? A casa de Deus tem a planta do cabeça, Cristo Jesus. E nós temos que ficar com a planta de Deus e não com a planta dos homens. E quando ele fala essa palavra economia, é traduzido para edificação, para dispensação da casa de Deus.